Qual é o tema que nos traz nesta tarde? Dissolução parcial de sociedade. Notem, senhores, que o tema é tratado nos artigos 599 a 609 do novo CPC. Evidentemente, no tempo que nós temos, 15 minutos, não é possível exauri-lo. Mas eu gostaria de pontuar com os senhores aqueles temas que vão suscitar e já estão suscitando discussões tanto em nível doutrinário quanto em nível jurisprudencial. Primeiramente, a lei dispunha sobre dissolução de sociedades no Código de Processo Civil de 1939, repristinado que foi pelo artigo 1217, inciso 8, do antigo CPC de 73. Portanto, desde 1939, nós tínhamos regras processuais que envolviam a dissolução de sociedade. Regras essas que surtiam todo tipo de discussões infinitas na doutrina e na jurisprudência, dada a evolução do direito material sobre a temática. Porque antigamente imaginava-se que toda dissolução de sociedade teria de ser total. Com a evolução da teoria da preservação da empresa, leia-se, da atividade empresarial, é que se construiu a dissolução parcial da sociedade, quer pelo exercício do direito de saída, retirada, recesso de um sócio, quer pela exclusão, o jubilamento de um sócio pelos demais. Esses artigos 599 a 609 do CPC de 2015 consolidam aquilo que se evoluiu ao longo do século XX em termos de doutrina e jurisprudência sobre o tema. Sabidamente, a doutrina divide a dissolução procedimento em 3 fases. A dissolução ato ou fato, que desencadeia a dissolução procedimento, a liquidação, que é a apuração dos haveres, e a extinção da pessoa jurídica, que é o 4º e último ato com a baixa no registro pertinente. Porque todos sabemos, a personalidade jurídica nasce e termina com a baixa no registro respectivo. Alguns juízes lunáticos acham que falência extingue pessoa. Certa vez eu fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça, impugnando uma sentença, onde o juiz havia extinto um processo em que eu, representando a falida, havia acionado o Estado de Minas Gerais e a massa falida. E ele argumentava, a falência é a morte da pessoa jurídica. Esqueceu dos mais comezinhos princípios e texto de lei, porque basta ser alfabetizado. Não é muito esforço, não. Né? Vejam bem, eu até na sustentação oral falei, fico a perguntar, se a falência extingue a personalidade, o que seria a falência de um empresário individual? O paredão? Prá! Adeus viola? Quer dizer, tem que ser um demente completo. Vejam o senhor, claro que o Tribunal de Justiça corrigiu o erro crasso de primeira instância. Bem, mas seguindo adiante, a dissolução, Fran Martins enxerga uma 4ª fase, porque mesmo depois de baixada a pessoa jurídica, nos 2 anos subsequentes à baixa, ainda é possível postular e obter sua falência. Caso em que, então, a personalidade mantém-se ali num limbo, e ela pode, como que, ressuscitar para fins falimentares. É o que está expressamente previsto no artigo 97 da Lei de Falências, da Lei 11.101. Então, o Fran Martins fala, são 4 fases. É a dissolução ato ou fato, a liquidação, a extinção da pessoa jurídica e o prazo prescricional das obrigações, que, após a extinção da pessoa jurídica, é um prazo único, 2 anos. Porque após 2 anos, nada mais poderá ser feito. Bem, aqui na ação de dissolução parcial, a lei contemplou 3 hipóteses. A
apenas o procedimento de dissolução, e muitas vezes o aluno pergunta, o que é a dissolução? Ato ou fato? Que é esse startup que abre a dissolução procedimento? A dissolução ato ou fato está exclusivamente no campo da abstração jurídica. Consiste numa modificação legal do seu objeto. Porque uma vez decretada a dissolução de uma sociedade, ela só poderá praticar atos que conduzam à sua extinção. Isso quer dizer que a realização do ativo, na minha opinião, não poderia, por exemplo, incidir ICMS. Porque não é uma venda, é uma realização de ativos para pagar credores. Isso não é fato gerador de tributo. Vejam os senhores o seguinte, mas, então isso está no campo da abstração, é a modificação do objeto da sociedade. Fosse esse objeto que fosse, por exemplo, industrialização e venda de eletroeletrônicos, Samsung. Decretada a sua dissolução, ela somente pode praticar atos que conduzam à sua extinção. Mesmo quando ela termina de industrializar produtos para cumprir contratos. Ela está procedendo à liquidação de seu ativo. Então, a ação pode ter por fito exclusivamente declarar uma das hipóteses de dissolução daquelas do artigo 1033 e 1034 do Código Civil e 206, incisos 1, 2 e 3 da Lei de SA, 6.404, 15 de dezembro de 1976. Pois bem, decretar a liquidação. Ou seja, o segundo objeto dessa ação de dissolução parcial pode não ser a dissolução, mas a mera liquidação e apuração de haveres, haja vista a ocorrência de um fato que desencadeou a dissolução extrajudicialmente. Exemplo, a notificação para o exercício do direito de retirada de um sócio. Ou, artigo 1029 do Código Civil, ou a exclusão de um sócio pelos sócios majoritários, artigo 1085. Então, a ruptura do pacto laboral parcial já se fez. Agora é a apuração de haveres, é a fase de liquidação. E o terceiro objeto contemplado em lei consiste na dissolução e liquidação. Vejam que nunca a extinção, porque a dissolução é parcial. Bem, primeira diferença entre o procedimento da dissolução de sociedade e o procedimento civil comum. O prazo para contestar a ação. Nós sabemos que a regra geral do CPC de 2015 é que são 15 dias contados da audiência inaugural de tentativa de composição amigável. Aqui não. Aqui continuam os 15 dias da juntada do mandado para a dissolução. Agora, na primeira fase, se já tiver havido a dissolução, você vai direto para a liquidação. A lei é omissa. Se os 15 dias se computam de uma eventual audiência de conciliação ou da juntada do mandado, quer me parecer que será também da juntada do mandado, para uniformizar o procedimento. Bem, mas se for para dissolução, as partes são citadas e a lei traz uma idiosincrasia demente. Desconhecendo o princípio da dignidade da pessoa jurídica, que tem uma existência diversa e própria, a lei prescreve que, na ação de dissolução de uma sociedade, tendo sido citados todos os sócios, dispensa-se a citação da sociedade. E, a despeito de subtraído o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, como pessoa autônoma que é, ela sofrerá os efeitos, inclusive econômicos, da ação de dissolução. KKKKK. 10 mil anos de processo. Recurso para o capeta número 8, no inferno número 5. Porque você tem dúvida que inúmeras são as circunstâncias em que a sociedade tem interesses em absoluto conflito com um dos sócios. Sociedade essa que nem precisa ser administrada por um sócio. Imaginem os senhores uma SA
Isso é a piada pronta. Quer dizer, é surreal que os autores do Código de Processo Civil desconheçam o modelo constitucional do processo. Que vejam, aquele papo de pénalité sans greffe, não há nulidade sem prejuízo, é para a regra processual, mas eu tenho direito material ao devido processo. Isso não é uma regra processual, isso é um direito constitucional, que assegura um patamar mínimo civilizatório, inclusive para essas pessoas que sustentam o Estado, as pessoas jurídicas, porque a fatura vai para elas, meu amigo. E elas não têm direito de defesa? Comédia. Conta a próxima piada. Né? Quer dizer, acho que nenhum aluno de 4º período falaria uma asneira tão grande e desconheceria tão flagorosamente os princípios constitucionais do processo. Pois bem, contestada a dissolução, a ação segue o rito comum. Né? Se contestada for. Se não houver contestação, o juiz, então, proferirá a sentença dissolutória e vai eximir dos pagamentos dos honorários. KKKKK. A puta que pariu. Sobre meu dinheiro ninguém põe a mão. Que isso? Os honorários são direitos do advogado. Estão negociando meus direitos e eu nem sou parte nesse processo. Legislativo, leia-se. Bom, mas continua a tramóia toda contra nós. As custas e despesas do processo serão rateadas na proporção da participação de cada um dos sócios no capital social. As custas na proporção do capital social. Ora, meus amigos, quantas vezes eu já vi, né, Charles, a gente que milita tanto nessa área, Alexandre, os caras esquecem de notificar, porque desconhecem o artigo 1029, entram com um pedido dissolutório, são carecedores de ação por falta de interesse processual, porque se tivessem me notificado eu teria te assegurado seu direito. Eles têm custas, despesa, contratam advogados, tudo, e depois vão pagar parte das custas. Como assim? Bom, eu não sei, eu sou crítico de tudo. Olha bem, qual é a data que o juiz, porque ao proferir a sentença de dissolução, o juiz fixará a data em que se caracterizará a dissolução. Aqui eu pergunto aos senhores, qual será a data? Porque nós sabemos que a maioria dos sócios, você tem um sócio desejando se retirar, ou os demais sócios querendo excluir o fulano de tal. Se for exercício do direito de retirada, nós sabemos, o artigo 5º, inciso 20 da Constituição, prescreve que ninguém é obrigado a se associar e a permanecer se associado contra a vontade. Pois bem, então eu tenho o direito potestativo de me retirar. Se a sociedade for com prazo indeterminado, prevê a lei, o artigo 1029 do Código Civil, mediante a prévia notificação dos demais sócios com 60 dias de antecedência. Vem agora o artigo 602 e fala, o juiz fixará o 60º dia após a notificação da sociedade. Outro dia eu tive um caso curioso envolvendo isso. Porque o advogado havia notificado os sócios. Mas o novo CPC fala que tem que notificar também a sociedade. Porque ela vai ser considerada dissolvida parcialmente, apurando-se os haveres do sócio retirante, no 60º dia após a notificação da pessoa jurídica. E começou a discussão. Agora eu sei, 30 anos de processo. Para saber isso. E sabem o que é o mais traumático? 60º dia após a notificação da pessoa jurídica. Eu fico a imaginar que tipo de drogado
que esse devia estar drogado, escreveu uma asneira dessa envergadura. Porque todo mundo sabe que, feita a notificação, essa é uma notificação irretratável. O indivíduo é ex-sócio, credor por seus haveres. Dá-me uma sociedade, e em 60 dias farei dela o que quiser. Você notifica uma sociedade, fica lá com essa alma penada na sociedade durante 60 dias, ou seja, avacalhando tudo. Você não... O meu cliente me pediu essa consulta. Ô Vinícius, o que devo eu fazer para ser um peso morto? Eu falei, um peso morto? Primeiro, vá à sociedade todos os dias, inclusive domingos. Chegue lá, avoque serviço para si e coloque em cima da mesa. Faltando 5 segundos para o término de contrato, fala assim, fulano, decida aí para mim. É isso que você quer? Porque você vai ficar 60 dias dentro da sociedade, meu amigo. E os demais sócios? Você acha que durante esses 60 dias alguém vai trabalhar para dar dinheiro para essa alma penada? A sociedade em 60 dias vai ver o quê? Seu acervo patrimonial modificado duramente. Eu fico a me perguntar que esse povo que nunca mexeu com direito empresarial e resolve legislar sobre direito empresarial, Deus nos acuda. Porque é igual aquele artigo 1085, na hora que você exclui o sócio, tem uma assembleia ou uma reunião especialmente convocada para esse fim, assegurado ao acusado direito de comparecer e defesa. Primeiro, eu não estou te acusando de nada, eu só não quero ser seu sócio, dúvida? Segundo, quando os sócios estão em pé de guerra, qual é a última coisa que um sócio quer ver? O outro sócio. Aí ele obriga a sentar para discutir a relação. Vamos discutir a nossa relação. Porra, velho. Um dia um cliente virou para mim e falou assim, aí Vinícius, o que eu faço para essa reunião? Eu falei assim, suco de laranja. Bastante gelo, sem açúcar. Detesto açúcar. Pão de queijo quentinho. Presunto. Queijo e requeijão cremoso. Aí ele falou assim, eu estou falando sério, cara. Você está me gozando? Eu falei, não, meu amigo, nós somos maioria. Nós somos maioria. Eu vou chegar lá, o cara vai falar nesse ouvido 2h30, porque você não vai estar lá, que eu é que vou estar, que você não é louco. Eu vou dizer o seguinte, ouvi atentamente as bem lançadas palavras da tribuna, mas trouxe de casa meu voto. Está excluído! Gente, eu tentei pontuar rapidamente em 15 minutos o que era possível. Amo vocês, até a próxima. Obrigado.